Bom dia a todos. Peço silêncio. Iremos dar início agora ao nosso próximo painel, chamado Supremo em Foco, Defesa Democrática ou Interferência Institucional. Nesse painel, iremos discutir o protagonismo recente do Supremo Tribunal Federal diante da crise de representatividade, da polarização política e da ausência legislativa no Brasil. Em um cenário institucional frágil, até que ponto o STF atua como um defensor da democracia e quando ele passa a ser percebido como um agente de exceção. Para essa conversa, a gente conta com a presença do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, jurista com vasta experiência no serviço público e uma das vozes mais influentes no judiciário brasileiro. O painel será moderado por Larissa Maranhão, fundadora da Brasil Conference e presidente das edições de 2016 e 2017. Larissa é reconhecida como uma das mais afiadas entrevistadoras do evento. Ela já conduziu conversas com Jorge Paulo Lemann, Luciano Huck e Anitta em edições anteriores. Larissa, a fala é tua. Bom dia. Bom dia. Ministro, antes de tudo, queria agradecer pela presença do senhor aqui hoje e também por sempre prestigiar a Brasil Conference desde as primeiras edições. Sim. Então, um dos momentos que eu vou lembrar para o resto da vida aconteceu nessa conferência em 2017. Estava no painel show do Gilberto Gil com Yamandu Costa, sentada no chão, de um lado estava o Wagner Moura e do outro lado estava o senhor. E eu pensei, isso só acontece na Brasil Conference. E faz tempo, parece que foi ontem. Com quantos anos os netos do senhor estão hoje em dia? Olha, a Cecília está com 11, o Tom está com 7, portanto, o Tom nasceu em 2017, nessa fase. O Benjamin, o pai dele e a mãe estão aqui, está com 2, e a Maria com 8 meses. Pronto, então a primeira pergunta da nossa entrevista vai ser em homenagem a eles. Como que o senhor já explicou ou explicaria o Supremo para os seus netos? É muito difícil explicar, porque a toda hora eles veem a gente na televisão e talvez não exatamente em boas luzes, mas eles conhecem o avô intimamente e sabem bem avaliar. Recentemente, o Antônio, o Tom, como nós chamamos, esteve lá no meu gabinete. A Cecília e o Tom, ambos estavam estudando, morando com os pais na Alemanha, e visitaram o gabinete. Aí eles queriam saber quantas pessoas trabalhavam comigo. E descobriram que 70 pessoas trabalhavam no meu gabinete. Assim, mas a minha mãe lá na Alemanha só tem uma assistente e tal. Então, fizeram uma comparação. E depois o Tom viu, eu tenho um painel lá, todos sabem que um dos orgulhos que eu tenho na vida é ter sido próximo, colega do Pelé no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós trabalhamos a chamada Lei Pelé. E aí o Tom foi e disse assim, eu já sei o que o vovô faz. Ele era juiz de futebol. Então, são momentos interessantes. Mas a Cecília já fala que vai ser professora, que vai estudar em Harvard, que se interessa pelo que a gente faz, pelo direito. E eu acho que eles têm uma boa impressão daquilo que a gente faz. Ótimo, será muito bem-vinda aqui. E, ministro, eu já vou fazer essa pergunta logo, porque seria impossível ela não aparecer, né? A gente vive um momento em que o Supremo é visto, por parte da opinião pública, como uma instituição que hoje tem extrapolado sua função. Então, há quem diga que hoje em dia a gente ouve falar mais dos 11 do Supremo do que dos 11 da seleção brasileira, ou até que o Supremo está legislando. Eu queria ouvir do senhor, não como ministro, mas como jurista,
Ao que o senhor atribui essa percepção? Bom, todos sabem que a seleção brasileira não está indo muito bem, então... Mas, brincadeira à parte, eu torço pela seleção brasileira e quero que a seleção brasileira seja muito mais conhecida, que os nomes sejam mais conhecidos do que os nomes dos ministros do Supremo. Como sabem, eu adoro futebol. Mas eu não concordo com essa análise de que nós temos um proativismo ou um ativismo no Supremo Tribunal Federal. O problema está, talvez, na incompreensão das nossas competências. No Brasil, nós fazemos o controle da constitucionalidade das leis e, praticamente, ontem a gente até dialogava com o Randolph, que no PSOL fazia as ações diretas. Com um pequeno partido, ele ia diretamente ao Supremo Tribunal Federal. O sistema é diferente do sistema americano. E, portanto, o tribunal faz um controle das leis de forma quase que imediata. Na Alemanha, a oposição, um terço do parlamento, às vezes, tem o direito de impugnar leis. E quando um debate se encerra, as pessoas dizem: nós nos vemos em Karlsruhe. Karlsruhe é a sede da corte lá na Alemanha. Wir sehen uns in Karlsruhe. No Brasil, as pessoas dizem: a gente se encontra no Supremo daqui a pouco, não é? E fazem as ações. E foram ações muito importantes, se a gente for olhar. Por exemplo, durante a pandemia, toda a regulação, a racionalização desse processo se deu por ação provocada de pessoas, governadores, prefeitos, parlamentares, mas foi o Supremo que foi balizando essas ações. E aqui não podemos esquecer, a Constituição não só consagra a possibilidade do Supremo controlar as ações que firam a Constituição, mas também as omissões inconstitucionais. Nós tivemos muitos problemas durante a pandemia, por exemplo, o SUS. Não é? O SUS é um modelo integrado, ousado, usando uma expressão do nosso clássico aqui de Harvard, Mangabeira Unger. Ali se fez um experimentalismo institucional. União, estados e municípios estão integrados. Mas vem a pandemia e o governo federal se ausenta do processo de proteção. O Supremo autoriza estados e municípios a aplicarem as normas da OMS. E por isso talvez o Supremo tenha sido acusado de estar interferindo em políticas públicas. O problema é que se o Supremo não tivesse interferido, nós teríamos tido talvez um caos ainda maior. Não nos esqueçamos nunca. Tivemos 730 mortos, mais ou menos. Poderíamos ter atingido algo maior. E vejam uma coisa curiosa. As pessoas falam de ativismo, mas foi uma liminar do ministro Lewandowski que determinou que se iniciasse o processo de imunização. E deu prazo para o governo, porque já com as vacinas agora da Pfizer, Moderna e outras, o governo relutava em comprar as vacinas. Portanto, me parece que se existe algum ativismo, eu chamaria de uma situação de pró-ativismo, isso decorre da Constituição, do nosso modelo constitucional e tem sido feito, em geral, diria eu, para o bem. Entendido. E o senhor falou bastante dessa atuação durante a pandemia. Foi realmente um caso sem precedente. Sim. Mas existem outros temas também. Sim. O que é que mudou? Eu vejo isso como um fenômeno recente, essa percepção de que o Supremo está extrapolando sua função. O que é que mudou nos últimos 15 anos? Qual que foi a virada disso? Larissa, primeiro, nós temos uma Constituição bastante moderna. Alguns até fazem críticas, os empresários aqui certamente poderiam endossar essas críticas. Alguém já disse, um dos problemas da Constituição de 88 é que ela é de 88. Se ela fosse de 89, nós já teríamos
um outro quadro, com a queda do Muro de Berlim. Mas é interessante que nós soubemos atualizar a Constituição. Nós fizemos as desestatizações, as privatizações e conseguimos avançar. O tribunal, todavia, era composto por uma maioria, uma grande maioria, que vinha da fase pré-88, muitos do regime militar. Portanto, liam um pouco a Constituição, não estou fazendo nenhuma acusação, com uma visão anterior. Isto vai mudando ao longo do tempo. Institutos como mandado de injunção para controle da omissão, eles vão sendo construídos ao longo do tempo. O tribunal vai mudando. Ganha um protagonismo naquela questão do mensalão. Aí talvez seja esse momento de viragem ou de virada em que os ministros ficam mais conhecidos, a questão do combate à corrupção no governo. E então, a partir daí, mas o tribunal também ganha um protagonismo nas questões de direitos fundamentais em geral, decisões, por exemplo, como união homoafetiva ou células-tronco. O tribunal passa a participar mais ativamente da vida geral do país e, por isso, passa a ser também conhecido e reconhecido, e também criticado. Aproveitando o gancho de corrupção, o senhor foi a voz mais incisiva e influente durante a Lava Jato sobre possíveis violações do devido processo legal, inclusive votando pela suspeição do juiz Sérgio Moro, no caso que ele seria parcial e, portanto, não poderia estar julgando o caso. Isso desmantelou completamente a Lava Jato, né? Destrincha para a gente, por favor, o que é que mais preocupava o senhor sobre a forma como as coisas estavam sendo conduzidas. Eu era da turma, eu sou da segunda turma, que julgava os processos da Lava Jato. E, inicialmente, votei com a maioria, ou até havia unanimidade, no sentido das providências que estavam sendo tomadas, ainda quando o relator do processo era o ministro Teori Zavascki, que veio a falecer. Mas eu percebi, de uns tempos para frente, que havia exageros, que as pessoas só conseguiam libertação e nós estávamos mantendo as prisões preventivas. Eles estavam presos e só conseguia a libertação depois de fazerem delação. E eu comecei, então, a dizer que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões de Curitiba. Essas coisas são muito dramáticas. Falando para estudantes, gente que vai ter funções importantes na vida privada e na vida pública, há momentos... Há uma obra do Stefan Zweig, um escritor que guarda relação com o Brasil, acabou morrendo no Brasil, e que ele fala assim, Sternstund, um momento estelar, momentos decisivos, a obra tem várias traduções, mas momentos decisivos da vida humana. Eu acho que todos nós temos vários desses momentos em que tomamos decisões num sentido ou no outro. Eu acho que eu vi que aquele momento era um momento decisivo e passei a dizer que aquilo ia dar errado. Pelos dados que tinha, pelas más práticas que foram reveladas, por exemplo, toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém disse, mas o senhor tinha inside information lá? Nada disso. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato.
porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Só para dar um exemplo para vocês que vivem nos Estados Unidos, e em função talvez até da influência do cacoete americano, com honorários e coisa do tipo, eles colocavam nas cláusulas que 20% do resultado dos acordos iria para o Ministério Público. Nós dissemos, isso não pode. Aí eles criaram a tal famosa Fundação Dallagnol, com 2,5 bilhões para eles pagarem palestras e fazerem campanhas anticorrupção. Nada que tivesse nada a ver com o direito brasileiro. Era um aproveitamento daquilo. O que a gente escuta na Operação Spoofing, falando como que eles iriam destruir a vida empresarial do empresário A, do empresário B, do empresário C, a gente pensa que é uma conversa do PCC. Faz sentido. E dentro dessa parte de o juiz Sérgio Moro de ser parcial, etc., o raciocínio que o senhor acabou de mostrar aqui para a gente, acho que a gente está vivendo um momento que talvez tenha uma pequena contradição a esse raciocínio. Então, os inquéritos e as investigações relacionadas aos atos golpistas, o 8 de janeiro, principalmente o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha o objetivo de assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre continua não só julgando, mas como relator. Então, a vítima julgar o caso não é violação do devido processo legal? Não se trata disso, Larissa. Infelizmente, não se trata disso. Na verdade, ele já foi feito o relator do processo e, por isso, tem sido agredido. Então, seria muito fácil para qualquer investigado afastar o juiz a partir da afirmação de impropérios. É disso que se cuida, especialmente na rede social. Não só ele, mas a mulher dele vão ao escritório, fazem ameaças às filhas. Portanto, é uma situação muito atípica e é preciso conhecer esses fatos. Então, não há justificativa para ele ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram. Então, não se pode falar disso. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. Não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. Moro, de fato, ele se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das eleições, ele já tem conversas com Moro, com Bolsonaro. Aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro. O Paulo Guedes um dia me contou, lá num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito, fizemos muita besteira, você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. Obrigada pela explicação, ministro. Vamos falar de fake news? Vamos.
O próprio termo fake news carrega uma hipótese implícita de que existe do outro lado uma verdade oficial a ser protegida, né? Mas aí, assim, porque existem fatos e existem interpretações ou opiniões sobre o fato. Vou usar um exemplo bobo aqui com o maior alvo de fake news que temos na sala, a Tabata. Falamos o seguinte. Tabata, por exemplo, né, temos um fato. Tabata Amaral atravessou a rua. Aconteceu ou não? Tabata Amaral atravessou a rua porque ela tem um compromisso com as pautas sociais importantes. Ou não? Tabata Amaral atravessou a rua porque está se rendendo à pressão de movimentos radicais. Qual metodologia a gente deve usar para separar fato de opinião? Qual metodologia a gente deve usar para chegar nessa verdade que a gente está querendo proteger? Certamente a gente deve ter a possibilidade de analisar situações que sabemos claramente contrafactuais. Ainda ontem, a deputada Tabata, a quem rendo as minhas homenagens, narrava fatos que parcialmente existiram, mas que eram distorcidas a propósito de questões ligadas à sua vida pessoal e familiar. E nós sabemos que, em geral, isto é praticado. A gente tem hoje uma preocupação do mundo todo, do mundo civilizado, que nós tenhamos algum tipo de critérios para fazer essa distinção. Algo que é puramente contrafactual e ganha essa força da realidade virtual não pode subsistir. E veja, por exemplo, entre nós, e faz muito mal, vamos pegar a coisa da fraude nas urnas eletrônicas. Todos nós sabemos, e todos os políticos que disputam eleições, que jamais houve fraude nas eleições depois da introdução das urnas eletrônicas. Mas aí começam as histórias. Alguém viu uma foto do... Votei no candidato A e apareceu a foto do candidato B. Eu era presidente do TSE e mandei investigar todas essas denúncias. Eram contrafactuais. E isto não era verdade. Mas as pessoas passaram a espalhar. Aqui eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, obviamente que as pessoas podem ter um fato e ter uma opinião sobre este fato que não leva à criminalização. Aí seria negar a liberdade de expressão. Os políticos dizerem, eu não gosto da Tabata, né? ou os apoiadores, por razões, porque ela estudou em Harvard, ou porque não concluiu o curso, ou seja lá por quê. Isso não é relevante do ponto de vista de fake news. Agora, produzir elementos contrafactuais, como nós estamos habituados, criando uma realidade criativa, virtual, e isto é inadmissível. E, em alguns casos, abala a credibilidade. Por exemplo, a Justiça Eleitoral no Brasil sempre foi o órgão judicial mais prestigiado, gozava do maior prestígio. Quando começam essas campanhas, isto vai declinando, a gente nota. E qual era o projeto? O projeto era, ao fim e ao cabo, um golpe. As eleições não foram limpas e, por isso, nós temos que fazer uma intervenção. Tanto é que todos os papéis que foram descobertos indicam nesse sentido. Então, certamente nós devemos, e eu entendo a sua pergunta, e a saúdo, porque nós devemos ter cuidado para não saltarmos do combate às fake news para uma restrição censória, de censura, ou a criação de um Ministério da Verdade. Não é disso que se cuida. Não é? Mas é fundamental que não haja nem má informação, por isso que, inclusive, a gente tem que incentivar a boa imprensa, tem que encorajar a boa imprensa, não é? E essa é uma preocupação hoje da OCDE. A Maria Ressa, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela fala disto, não é? Sem fatos não há verdade, não é? E sem verdade não há informação. É fundamental que a gente tenha
isso em mente. Perfeito. E a gente nem imaginava que, algumas décadas atrás, estaria... Assim, social media nem existia, Sim. quanto mais parte tão importante da nossa sociedade brasileira. Quando a gente pensa assim, quando o senhor pensa na sociedade hoje, o que são algumas coisas que são bem naturais, que a gente faz, ou que forma de pensar, que daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás e achar um absurdo? Certamente, talvez, algum sentimento de indiferença em relação ao meio ambiente. Acho que todos os cuidados que tivermos com o meio ambiente são relevantes. Hoje nós estamos vivendo essas catástrofes climáticas e nós temos a prova disso. Quem acompanhou a tragédia do Rio Grande do Sul, vocês devem ter acompanhado, sabem bem que não é algo lítero, poético, recreativo, quando a gente fala da importância da preservação do meio ambiente. E essa indiferença, certamente, ou esse combate, nos vai custar muito caro, não é? Talvez afete as condições de vida na Terra tal como nós conhecemos. Só isso? O que mais que você acha? Não, eu tenho a impressão também que nós temos muita insegurança em relação à cientificidade de determinadas práticas. Nós aprendemos a toda hora como nos alimentar para nos tornarmos mais saudáveis e longevos. E muito provavelmente no futuro vai se dizer, mas como perdemos tempo com determinadas coisas, não é? Eu vejo muito essa disputa sobre o bem que o vinho causa e o mal que o vinho causa, ou o ovo, ou determinados alimentos. Talvez a ciência do futuro venha nos dizer, poxa, isso estava redondamente equivocado. Qual o senhor acha que é, nessa mesma linha, o futuro da forma como a gente combate a desigualdade no Brasil? Eu acho isso fundamental. Eu acho até que o debate da democracia, nós temos falado muito sobre isso, a questão da força das instituições, mas nós devemos, talvez, aprofundar um pouco esse debate e perguntar por que pessoas dão ouvidos a essas mensagens populistas. Eu tenho a impressão de que um dos pontos é a desigualdade. Desigualdade, inclusive, de informação, de acesso à informação. A pobreza leva a uma série de insuficiências em geral. E isso me parece um grande problema e faz com que muitas pessoas se tornem presas fáceis de populistas que formulam fórmulas ou soluções extremamente simples para problemas complexos. Eu acho que nós temos que colocar na nossa pauta a questão do combate à desigualdade. E aí, é claro, melhorando os serviços públicos, melhorando a educação. Nós temos, por exemplo, no Supremo, eu agora acabo de concluir o tema 1234, em que nós tentamos limitar a judicialização dos medicamentos de alto custo e tentando evitar que o orçamento seja malbaratado a partir de ações judiciais. É preciso melhorar o sistema de saúde. É preciso dar atenção às pessoas. A deputada Tabata ontem falava da situação que ela viveu lá no bairro onde ela viveu e que hoje continua ainda com grupos de pessoas que ocupam o território não sendo policiais. Nós já acabamos de dizer lá no Supremo Tribunal Federal que esse é o verdadeiro estado de coisa inconstitucional. O território tem que ser ocupado
pelo Estado. Então, é fundamental que nós discutamos essas questões. Temos gasto uma energia, e eu acho que é proveitoso, em defesa da democracia, do fortalecimento das instituições, mas é preciso colocar essa temática na pauta, temática da desigualdade. Perfeito. E mudando um pouco de assunto e aproveitando que a gente está aqui em Harvard, sabe, ministro, nós alunos brasileiros de Harvard, quando entra, né, quando é aceito em Princeton, ou Harvard, ou Yale, depois tem um processo seletivo mais concorrido ainda, que é para conseguir a bolsa da Fundação Estudar. Tá? E no painel final, na entrevista final, estão assim, uns 7 candidatos à bolsa e os entrevistadores. E tem uma pergunta que é muito famosa, que ninguém consegue fugir, que é o seguinte: agora que vocês conhecem os outros candidatos, como pensam, que já fizeram, quem aqui você eliminaria? Então, já que estamos em Harvard e a Fundação Estudar em peso está aqui, acho justo perguntar ao senhor se dos seus colegas do Supremo quem o senhor eliminaria? É interessante a pergunta. Muito boa pergunta. É muito interessante que a gente aprende, e eu acho que isso faz parte do aprendizado da nossa vida. Nós, na verdade, até uma frase que o Jobim costumava repetir nas relações que a gente tinha interinstitucionais. Na vida política, a gente não escolhe interlocutores, como também, no nosso caso, né, o tribunal vai sendo composto e recomposto ao longo do tempo. E a gente aprende até a gostar de posturas que não são lá as mais gostáveis, né? A gente aprende a compreender e ver a importância, inclusive, desse processo dialético no colegiado. Isso é um ensinamento interessante. Na turma, que isso ainda fica mais evidente, nós somos 5. E eu, para fazer prevalecer a posição, preciso de pelo menos 3 votos. Então, eu tenho que, de alguma forma, ser contemplativo, ser tolerante, compreender a posição de todos para tentar formar maioria. De modo que, a mim me parece, assim, de maneira bastante sincera, que ninguém deve ser excluído, sabe? Pelo contrário, nós devemos aprender a conviver com todos. Queria cumprimentar o senhor, porque foi uma forma belíssima, muito eloquente de não responder a tudo. Não, mas o que é que a Suprema Corte Americana tem a aprender com a nossa? Eu não responderia assim, cada qual. Na verdade, a gente tem que entender que os sistemas jurídicos fazem parte de um sistema cultural. E nós aprendemos muito com os americanos ao longo do tempo. O nosso controle de constitucionalidade, o recurso extraordinário, vem da tradição americana, da Judicial Review. Agora, eu acredito que nós avançamos significativamente, aprendemos com os nossos erros. Nós tivemos 8 constituições, uma série de inseguranças, e aprendemos também com os erros alheios. Vocês veem, por exemplo, que em relação ao 8 de janeiro, que tem similitudes com o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, nós demos respostas muito efetivas em relação a isto. Veja que as pessoas foram punidas, há discussões sobre eventuais exageros de penas, mas elas foram responsabilizadas porque uma lei sobre o crime contra o Estado
de Direito, contra o Estado Democrático, o atentado, foi aprovado e nós a aplicamos. A questão da inelegibilidade de quem comete abuso de poder político ou de poder econômico. Isso está há muito incorporado na nossa legislação. O próprio papel da justiça eleitoral no Brasil, que não é apenas uma agência para fazer eleições, mas julga também os abusos perpetrados. Tudo isso me parece que o Brasil oferece, digamos, uma pletora de instituições que nós, criticamente, colocamos à disposição do mundo. E o senhor é o nosso decano, é o membro da nossa Suprema Corte que está há mais tempo. O que é que o senhor acha que o Supremo aprendeu nos últimos 10 anos? Foi a principal lição dos últimos 10 anos que precisa levar para os próximos 10? Eu tenho a impressão de que, ao longo desses anos, nós encerramos a ideia de uma pauta individualista e passamos a trabalhar de maneira mais coletiva, mais integrada. O nosso próprio modelo de decisão, que se chama de decisão em sistema seriático, é um modelo em que o relator vota e depois, na ordem de antiguidade, né, a partir do mais novo, se faz a votação. E era um modelo muito individualizado. Hoje a gente já discute, em casos mais complexos, se não deveríamos adotar o que se chama um modelo per curia, tentar produzir consensos e tirar um pouco a autoria individual do voto, protagonizar o tribunal. Acho que esse é um grande aprendizado. Perfeito. E o senhor quer deixar alguma mensagem ou comunicar alguma coisa aos alunos, principalmente os alunos que estão buscando uma carreira no direito, na política, na vida pública? Bem, como já disse Michel no painel anterior, eu acho que estudem muito, estejam preparados para os acasos que a vida sempre nos oferece e as oportunidades que se colocam. Eu também, como outras mensagens que já ouvi aqui, eu sou extremamente otimista em relação ao Brasil. Se eu fosse fazer uma recomendação, estudem aqui e voltem para o Brasil. Assim eu fiz também, fiz meu doutorado na Alemanha entre 88 e 90, os meus filhos me acompanharam. Agora a Laura acaba de fazer, minha filha, acaba de fazer essa versão com os 2 netos, os 2 filhos dela, e ficou em Frankfurt e voltaram falando alemão, mas todos estamos envolvidos e acreditamos no Brasil. E sabe que eu acho que quando eu faço... Agora acabei de vir de uma viagem à Alemanha, que está vivendo, depois de ter sido um símbolo de estabilidade, uma grande instabilidade com a AfD, o partido da extrema-direita, com 21% dos votos, uma grande insegurança, sendo votado na antiga Alemanha Oriental, onde imperava o comunismo e tudo. Eu fico pensando que, ao contrário da gente ver, como talvez até a imprensa no Brasil muitas vezes delineie, que o copo está meio vazio, eu prefiro achar que o Brasil tem muito a oferecer em termos institucionais, tem muito a divulgar os seus feitos. A própria manutenção da democracia nesse momento de tensão nos dá um ativo com que nós podemos apresentar ao mundo. Acho que não é só a seleção brasileira, de fato, eu acho que nós hoje somos fortes institucionalmente. Esse é um dado importante. E, ministro, sabe que os alunos que estão aqui, obviamente, você veio para Harvard e tal, muito ambiciosos, querem fazer algo bem relevante na vida. Metade das pessoas que estão nessas salas querem salvar o mundo, a outra metade quer dominar o mundo. E o senhor tem
provavelmente mais do que qualquer outra pessoa no Brasil hoje, exposição a vários chefes de Estado, líderes, pessoas que alcançaram uma relevância no seu campo de atuação. Qual é o denominador comum que o senhor vê nessas pessoas excepcionais que chegam à presidência da República, etc.? Qual que é uma característica não óbvia que você vê em todas essas pessoas? Bom, nós ouvimos recentemente, há pouco, o Michel dizer que presidência é destino. São 30 e poucos brasileiros que chegaram à presidência da República, de modo que isto é algo muito difícil de não de almejar, mas de alcançar. Mas o que me parece é que é relevante nós nos prepararmos para as missões que nós almejamos. A partir daí, a vida faz as próprias construções. Machado de Assis escrevia que o acaso, que às vezes a gente chama de Deus. Isto compõe, então, o nosso quadro. Então, a mim me parece que é fundamental que nós nos preparemos para as missões que nós imaginemos digna do nosso ser, do nosso a fazer. E o mais, as coisas acontecem. Eu tenho essa percepção. As coisas vão se encaixando e surgem oportunidades, especialmente para pessoas que mostram preparo. Agora, é fundamental que a gente tenha lealdade científica, lealdade funcional. A ambição não pode toldar os nossos propósitos de honestidade. Eu, por exemplo, sou muito feliz de... Já estou há 22 anos no Supremo Tribunal Federal e de ter mantido os meus amigos. Certamente ninguém que esteve comigo no governo, em outros momentos, pode dizer: eu tentei uma audiência com Gilmar e não consegui. Isto é impossível de ocorrer. Mantive-me fiel aos meus amigos, leal às minhas pessoas. Isto me parece que é fundamental. Certamente é fundamental que haja essa honra daquilo que a gente chama, os nossos avós chamavam de retidão, de probidade, de retidão de propósitos. E são conselhos maravilhosos, assim, para você ter integridade, seguir, se preparar, como o presidente Temer falou. Mas existe alguma característica que o senhor vê em pessoas que chegaram lá, ou que têm um cargo muito importante, ou impacto muito grande? Tem uma característica em comum? Eu acho que a persistência pode ser, talvez, uma característica. Mas é muito difícil dizer que haja uma fórmula mágica. Um pouco como na linha do Evangelho, a casa do Pai tem muitas moradas. Também o caminho para a casa do Pai, os caminhos são diversos, não é? Então, certamente, nós vamos encontrar exemplos e também contra-exemplos, né? Poxa, mas esse sujeito não deveria ter chegado lá, não é? E usou de métodos não exatamente ortodoxos e coisas assim. Então, é necessário que nós estejamos atentos a isso. Mas o que eu posso dizer é que trabalho, estudo, planejamento, isto depende de circunstâncias muitas vezes aleatórias. Mas a construção da base é fundamental para que a gente possa atingir objetivos que talvez
alcancemos ou não, dependendo de muitas circunstâncias. Na vida política, a gente aprende muito. E uma frase que é repetida pelo presidente Sarney é que a gente não governa, falando de governantes, é o tempo que governa. Então, também, nós somos um pouco fruto das circunstâncias históricas do momento. Ministro, muito obrigada por conversar com a gente hoje, pelas décadas de serviço ao nosso país e, acima de tudo, pelo bom humor. Obrigado. Obrigado.